Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é sexta-feira e podemos separar um tempinho do nosso dia para meditar na palavra do Senhor, ter o nosso culto pessoal e particular. Eu queria te convidar a fazer isso. O texto em que vamos meditar hoje está lá em Lucas, capítulo 16, versículos de 16 até o 18. Lucas 16, do 16 ao 18. É um texto bem curtinho, eu vou lê-lo aqui. Diz assim a passagem. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Olha que interessante. Jesus está falando com esses homens, e aí ele vai lembrar que a lei e os profetas vieram até João. João é comumente chamado como o último profeta da Antiga Aliança, né, ou como nós chamamos do Antigo Testamento, apesar da sua história estar já no Novo, porque ele precede ao ministério do Messias, de Jesus. A lei vem até ali, os aspectos ritualísticos da lei vêm até ali. Mas agora entra o Evangelho. Não que haja uma ruptura, mas é que agora Cristo vem cumprir a lei. É isso que ele vai dizer. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Veja, ele não diz que a lei está ultrapassada, que deve estar antiquada no sentido de deve ser esquecida e abandonada. Pelo contrário, ele diz: eu vim cumprir a lei. Então, os aspectos ritualísticos da lei não precisam mais ser feitos. Matar um animal não precisa mais ser feito. Agora, Cristo cumpriu isso por nós na cruz. A aspersão do sangue eram símbolos daquilo que Jesus vinha fazer. Mas ele vai depois dar um exemplo, e eu creio que esse exemplo aqui é bastante importante, especialmente na nossa época. Talvez não seja muito popular pensar ou falar sobre isso. O exemplo que ele dá, e ele aproveita para falar sobre esse aspecto aqui para os seus ouvintes, já vinha falando sobre a avareza, e agora fala sobre o divórcio. E ele diz assim: aquele que repudia uma mulher e casa com outra está cometendo adultério, e aquele que casar com aquela que foi repudiada também comete adultério. A gente tem que lembrar e ter claro para nós que no contexto em que eles viviam, muitos fariseus ensinavam que eles podiam repudiar, afastar-se ou divorciar-se, né, como nós chamamos hoje, da sua esposa, se ele encontrasse nela algo que não lhe agradasse. Isso vem da lei de Moisés, mas que falava especificamente de pecados gravíssimos de ordem sexual. Jesus ainda diz que Moisés dá essa lei em outro lugar, né, por conta da dureza do coração deles, porque eles deveriam, inclusive, perdoar. Mas por conta da dureza, Deus abre essa possibilidade do divórcio. Mas os fariseus daquela época começavam a achar e dizer que tudo que um homem, e aí só valia para um homem, tem esse aspecto muito no pensamento dos fariseus, né, que eu estou dizendo, esse pensamento que era de alguma maneira machista ali, do pensamento dos fariseus. A lei não aborda assim, pelo contrário, valia para os dois lados, tá? Mas os fariseus dizem assim: não, se o homem encontrar algo que não lhe agrade na sua esposa, ele pode divorciar-se. Por exemplo, ela cozinha mal. Por exemplo, ela não arrumou a casa. Por exemplo, achei outra que me agrade mais. Então veja que os motivos são fúteis e banais. E, obviamente, não é esse o princípio da lei. Jesus diz então que se esses homens agirem assim, repudiarem sua esposa, repudiarem, obviamente, também a mulher, o seu marido, e tomarem o novo matrimônio, estão em adultério. A verdade é que a Bíblia nos apresenta o fato de que o casamento é algo que deve ser para toda a vida. Há uma liberação em alguns textos, aqui nem é claramente dito nesse, mas aproveitando aqui para falar de uma forma mais global, em pecados como o adultério. Se não houver no coração a disposição para o perdão, porque é esse o enfoque da Bíblia, sempre que haja disposição para o perdão, mas é necessário, obviamente, que as duas partes estejam interessadas no perdão para a manutenção do casamento. Mas o fato é que, se não for nesse caso, é adultério. A gente não pode imaginar que o casamento é feito para casar, não deu certo, separa. Ah, casei, mas depois a gente teve incompatibilidade de gênios. Isso tem que ser visto antes, irmão. Isso tem que ser pensado antes. E sabe por quê? Paulo nos esclarece o grande motivo. Em Efésios, ele fala que o casamento é um símbolo da união de Cristo com a igreja. Em Apocalipse, a igreja é chamada de noiva de Cristo, adornada para o casamento. Então, todos os nossos casamentos deveriam ser vistos à luz de uma representação visível aqui na terra da união de Cristo com a sua igreja.
Se isso é uma verdade, as pessoas deveriam olhar para nós e enxergar que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Paulo fala em Efésios. E a esposa submete-se à vontade do seu marido, é submissa à vontade do seu marido, não é escrava, não é serva, não é empregada do marido, nada disso. Pelo contrário, ela caminha junto com o seu marido, que a ama mais do que tudo, assim como Cristo amou a igreja. E caminham os dois lado a lado, como companheiros, como auxiliadores um do outro. Então, perceba que o que Jesus está tentando dizer, ele falou antes contra a avareza, ele vai prosseguir falando logo à sequência como deve ser o amor ao próximo, especialmente os necessitados. Mas aqui ele fala que o coração deles deve estar em Deus e deve ser a lei de Deus que rege a mente e o coração deles e também nosso. É a vontade de Deus que deve conduzir a nossa vida. Então, antes da gente decidir fazer isso ou aquilo, casar ou separar, antes de decidirmos qualquer coisa na nossa vida, devemos buscar, Senhor, qual é a sua vontade. Me mostre a tua vontade, para que eu cumpra a tua vontade. Que assim possamos seguir vivendo nos nossos relacionamentos e em tudo que fizermos para a glória de Cristo. Amém.